Olá, muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do programa Memória Viva, esse projeto que integra o início das comemorações pelos 60 anos da Câmara dos Dirigentes Lojistas aqui de Mossoró, da CDL. Quem está aqui comigo, mais uma vez, Estênio Marques, presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas aqui de Mossoró. Estênio, muito boa noite, seja bem-vindo. Queria que você já também apresentasse o nosso entrevistado de hoje. Boa noite, Luiz, Boa noite, Maricelo, boa noite aos telespectadores aqui do Memória Viva, aos internautas e aos que estão visitando a nossa rede social. Hoje, dando continuidade ao nosso Memória Viva, nós temos um convidado muito especial, o Luiz, que diferentemente dos outros entrevistados, o Luiz já chegou aqui em Mossoró já maduro, o Luiz já chegou aqui exercendo uma profissão e tem muita curiosidade, muita conversa boa para contar sobre a história de Luiz Barcelos, Luiz da Agrícola, Luiz do Melão. Quem é esse Luiz? Boa noite, Luiz. Seja bem-vindo à Memória Viva. Boa noite, Estênio. Boa noite, Maricelo. Boa noite a quem está aqui nos acompanhando. Muito obrigado aí por fazer parte desse projeto tão bonito, tão especial, e tão inspirador para tanta gente, que é contar um pouquinho da nossa vida como empresário, como ser humano, as nossas dores, as nossas glórias. E uma alegria poder estar aqui, uma honra até, inclusive, fazer parte desse programa. Muito obrigado. Luiz, nos conte um pouco mais da sua origem, né? O senhor é natural do estado de São Paulo. Isso. Eu sou do interior do estado de São Paulo, de uma região chamada Ribeirão Preto, mais precisamente uma cidade chamada Colina, que fica ali perto de Barretos, onde tem o famoso rodeio. E por uma coincidência dessas da vida incrível, o meu avô é cearense. Meu avô saiu de Fortaleza no começo do século passado, ou seja, praticamente mais de 100 anos atrás, foi fazer medicina no Rio de Janeiro e quando ele se formou, ele foi convidado por um dos fazendeiros da época, que era o prefeito da cidade, os coronéis, para cuidar de um surto que tinha naquela época, que era o da gripe espanhola. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Covid agora. Então ele foi para essa região agrícola do país, uma região muito forte, naquela época já muito forte no café, e lá ele conheceu então a minha avó, que tinha fazenda, que era uma família toda da área rural. E então no final, a vida acabou me trazendo de volta aqui perto, aqui no Rio Grande do Norte. Então assim, são aquelas coisas que a gente não consegue explicar, que é só Deus mesmo. Então a minha infância foi assim, foi uma cidade do interior de São Paulo, e onde eu passava, uma cidade um pouco já maiorzinha, que é Ribeirão Preto, mas eu ia todo final de semana para essa fazenda do meu pai. Era uma fazenda que na época tinha café, quando eu era criança, depois houve a transformação por causa dos problemas de clima, muita geada, acabou depois indo para laranja, e hoje está com cana-de-açúcar. Naquela época, a agricultura não tinha a pujança que tem hoje, não era uma atividade que assim, tão tecnificada e rentável como ela chegou nos níveis de hoje. Então eu via o meu pai o tempo inteiro negociando dívida com o banco, aquela vida difícil, complicada, tendo que vender as coisas para poder sobreviver. E aí eu falei, não, essa vida eu não quero para mim não, eu quero uma vida melhor. Então, apesar de eu ter uma ligação muito forte com a parte agrícola, com o agro, de ter sido criado mesmo em fazenda, e eu acabei mudando para São Paulo e eu fui acabar estudando direito, fui fazer direito lá em São Paulo. Então, assim, a vida teve essa mudança, Eu saio de uma cidade interior, de uma produção agrícola, queria até fazer veterinária ou agronomia, era uma coisa que eu tinha muito, mas eu não enxergava um futuro tão promissor, sabe? Na época, por exemplo, quando você colhia, todo mundo colhia junto, então o preço ia lá para baixo. E você não tinha, na época, assim, caixa para aguentar a entre-safra, vendia tudo no preço mais baixo. E aí não conseguia fechar as contas. E depois, então, acabei indo por direito, onde eu advoguei muito tempo, comecei já fazendo estágio, no escritório grande de São Paulo, desde o primeiro ano de faculdade. E eu praticamente, meu ciclo dentro da advocacia, ele durou praticamente 9 anos, mais ou menos. Foi desde os meus 18, quando eu entrei na faculdade, até
praticamente 26 anos, 27 anos, quando eu saí, a convite já de uma cliente, né, aí começa assim, a minha história com a fruticultura novamente, né? Eu tinha uma cliente nesse escritório que eu trabalhava, que eu ajudei a constituir a empresa no Brasil, que pertencia a um grupo estrangeiro, e essa empresa comprava frutas. Ela era uma trade, que chama, ela não produzia a sua própria fruta. Ela comprava melão aqui já em Mossoró, que aliás a primeira vez que eu estive visitando Mossoró realmente como advogado, fazer os contratos com os produtores foi em 91. Então eu tinha aí 26 anos naquela época, e comprava maçã na região sul do Brasil, e tinha também uma operação de laranja no interior de São Paulo e manga na região do Vale de São Francisco, aqui na divisa do Pernambuco com a Bahia. Então eu era advogado dessa empresa, eu só fazia os contratos e acompanhava, né, o dia a dia, e aí até como por uma ligação que eu tinha com produção de laranja, que meu pai tinha laranja, uma vez fazendo um contrato desse lá com essa cliente, eu acabei me metendo um pouco na área operacional de laranja, assim, deu umas palpites, aí o então diretor dessa empresa, que é o Carlos Porro, né, que virou meu sócio depois, ele ficou meio espantado, ele falou, mas como é que um advogado sabe essas histórias todas de laranja? Eu falei, não, porque meu pai tem laranja, eu conheço e tal. Aí ele me convidou para eu trabalhar nessa empresa e eu fui trabalhar lá, saí do escritório de advocacia e fui trabalhar com ele lá. Isso já no final de 91. E essa empresa cresceu também, foi uma das maiores exportadoras de frutas, né, do Brasil naquela época, até que em 94 entrou o Plano Real, o plano que estabilizou a nossa moeda. Até então, as pessoas mais novas não vão lembrar, mas quem tem mais de 50 anos vai lembrar que nós tínhamos um processo inflacionário gigantesco, era mais de 30% ao mês. Chegou overnight, né? A 50%, então todo mundo, cada dia era uma perda que você tinha, né? Então as pessoas se protegeram, o famoso overnight, deixavam o dinheiro, aplicava, no dia seguinte ele rendia 1% a mais, né? E aí veio o Plano Real que estabilizou em 94 esse processo inflacionário, depois de muitos planos, né? Vieram vários planos que tentaram fazer isso e não conseguiram. E naquela época, quando ele veio, o governo estabeleceu o valor do dólar igual ao real, uma paridade de 1 para 1. E como o Brasil era um país que exportava muito mais do que importava, ou seja, ele vendia mais dólar do que comprava, isso fez com que o mercado ficou livre, compra e venda de dólar, o dólar caiu, o preço do dólar caiu, a nossa moeda ficou mais forte do que o dólar, né? Porque pareça, o real naquela época chegou a 83, um real valia 83 centavos de dólar, né? Ou seja, ele era mais forte do que a moeda estrangeira. Então quem exportava praticamente perdeu toda a competitividade, não tinha como você exportar, porque ficou muito caro toda a produção, e quando você vendia, você estava vendendo mais barato que quando você estava vendendo aqui. Então essa empresa praticamente encerrou as atividades, né? E então foi assim, esse momento de uma economia muito complicada, muito deturpada, mas que assim a gente eu assim, revendo um pouco o passado, assim, foi mais uma transformação na vida, né? A primeira foi sair do interior e tendo tudo para ter uma vida agrícola, vai para a grande cidade que é São Paulo, como todos sabem, né? São Paulo é uma cidade gigantesca, fazer direito, né? Estudar direito lá e começar a trabalhar. Paletó, gravata, tribunal, falar com audiência, juiz, né? E aí aparece o convite para eu sair da advocacia e ir para uma empresa, que era essa empresa exportadora de fruta. É outra mudança, porque você deixar aquilo que você estudou, né, e para começar a trabalhar numa empresa, embora fosse para exercer uma boa parte da profissão, eu estava deixando a advocacia e o escritório de lado para começar, então, junto com o Carlos, a dirigir essa empresa que estava começando a se instalar no Brasil, que era essa trade de fruta. Então, foi uma mudança, vamos dizer assim, que também não foi muito fácil, porque você deixa de tudo aquilo que você estava fazendo, mas aí tem uma questão da própria frustração que eu estava já naquele momento, com a própria justiça em si. Pois é, Luiz, quando você vereador para o direito, né, que você saiu de São Paulo inconformado lá com seu pai, quando você entrou no direito, qual era o seu sonho naquela época? Era que o direito de repente não lhe deu retorno
você pensava? Óbvio, né? Você ainda é jovem, você tem ali os ideais, né, de justiça, né, de promover a justiça, de ser um advogado que pudesse ajudar a promover uma justiça, né? Vamos dizer assim, assim sendo bem, uma justiça justa, né? Então, esse era o ideal. E já naquela época, né, assim, eu comecei a perceber que isso estava um pouco aquém daquilo que eu queria como justiça. Porque os processos eram muito demorados, né? E a gente sabe que hoje é pior do que naquela época. Então, um processo demorava 5, 6, 7 anos. O cliente procurava e você tinha que satisfazer aquele interesse, né, de resolver um problema, ia para o Poder Judiciário e aquele interesse demorava anos. E às vezes você se frustrava com aquilo, né? Eu mesmo me sentia frustrado. Então, aquele era um ponto. Depois eu também presenciei muito problema de corrupção, né? Então as pessoas já vinham naquela época dizendo, não, tem como você resolver, tem como, assim, tráfico de influência, que aquilo tudo você começa a se frustrar, fala assim, bom, então, né, o que a gente está fazendo aqui, perdendo tempo? E o escritório, ele ficava num lugar fechado, dentro de eram 4 paredes que eu trabalhava o dia inteiro. E aquilo também era frustrante, porque eu gostava muito da natureza. Então, ali já, assim, aquilo tudo foi me desgastando e eu fui vendo que talvez aquilo não fosse o meu futuro. Aquele futuro que eu construí começou a se ruir a partir desses pressupostos que eu comecei a viver. No próximo bloco, Luiz, a gente fala um pouquinho sobre a vinda do senhor para Mossoró em definitivo, né? Como é que se deu esse processo? A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente continua a nossa entrevista de hoje. Estamos de volta com o Memória Viva de hoje, e hoje o nosso entrevistado, homenageado, é o empresário Luiz Roberto Barcelos, da Agrícola Famosa. A gente encerrou o bloco anterior, Luiz, falando sobre a vinda do senhor para Mossoró em definitivo. Como é que se deu esse processo, essa transição lá de São Paulo para cá, para Mossoró, para o Rio Grande do Norte, aqui para o Nordeste? Fala um pouquinho para a gente dessa transição. Pois é, eu não conhecia o Nordeste, até então não conhecia, nunca tinha vindo para o Nordeste. Já tinha até feito viagem para o exterior, mas não conhecia a região. Então a primeira vez que eu vim foi justamente como advogado dessa trade, né? Fazer os contratos de compra e tudo mais. E naquela época eu gostei muito, me encantei aqui com a região de Mossoró, com a praia de Tibau, né? Que você vem para cá, o pessoal, não, com essa praia, vai para a praia. E lá a gente está acostumado em São Paulo, assim, com temperatura mais baixa, tempos mais estáveis. E aqui, né, quando a pessoa fala assim, não, você chega aqui e fica 6 meses, não chove, né? Você, nossa, não chove. Não. Então, eu gostei muito aqui, foi super bem acolhido, gostei da cidade, das pessoas, mas eu vinha ocasionalmente ainda pela trading a trabalho. Bom, quando aconteceu esse plano real aí que baixou, e a empresa, então, já estava praticamente encerrando suas atividades. E a gente tinha adiantado um recurso para um produtor, que a gente fazia isso com vários produtores aqui, fornecer o melão para trading. E esse produtor não tinha conseguido fornecer, não conseguiu, parou no meio do caminho e estava devendo, né? E aí eu já comecei a vir então para fazer a cobrança dele. Mas nesse meio tempo a empresa estava já mal das pernas, já querendo parar de sua atividade, que não estava viabilizando. E aí nessa negociação de cobrança, o devedor ofereceu então a fazenda onde ele produzia, que era uma fazenda enorme na época, já para aquilo que ele produzia. A fazenda tinha 4.000 hectares e ele produzia 20 hectares nesses 4.000. Né? E mesmo assim não conseguiu produzir. Foi onde a gente estava negociando e ele disse, olha, hoje a minha terra vale R$100 o hectare, porque já era moeda real, então 4.000 hectares são 400 mil. Eu devo 200, me dá 200 de troco e eu passo a fazenda. É o que eu tenho, não tem outra coisa. Aí meu sócio, nossa, e aí, será que uma fazenda lá em Mossoró, a gente morando em São Paulo, discutimos, bom, a empresa que a gente trabalha está parada, né? E eu falei para o meu sócio, eu não tenho mais paciência para voltar para a advocacia, não tinha mais assim, a vontade, não tinha mais o ânimo de voltar a advogar. E meu sócio disse, olha, eu só sei vender frutas, eu não sei fazer mais nada. A minha vida inteira eu fui um vendedor de frutas. Nós dissemos, olha, vamos então assumir essa fazenda aí,
porque a gente, apesar de conhecer já um pouco da comercialização do melão, a gente não conhecia da produção, como não conhecia das outras frutas também. Mas o que a gente trabalhava, que era manga, maçã e laranja, quando você planta uma árvore dessa, para você colher, demora 4 anos. Então, assim, a gente não tinha capital de giro, não tinha recurso, e principalmente essas outras frutas se desenvolviam em lugares muito mais caros, de terra mais cara. Então, a gente não tinha como desenvolver um negócio desse nunca. E o melão surgiu a oportunidade, porque a terra era muito barata, e o melão com 60 dias você colhe, ou seja, o capital de giro necessário é muito mais baixo. A gente não tinha, praticamente não tínhamos credibilidade nenhuma para pegar dinheiro em banco, porque nós estávamos saindo de uma empresa que estava com dificuldade. Então a gente falou, não, vamos enfrentar. E quem é que vai para lá? Eu disse, não, eu vou, porque eu tenho mais experiência de produção e ele tem experiência mais de comercialização. Então foi daí em 95 que a gente fundou a Famosa, né? E a Famosa, até uma curiosidade, que esse nome Famosa, as pessoas pensam que é por causa da fama, né? Mas a fama veio depois da Famosa. É porque a fazenda ali era uma empresa que chamava Fazenda Mossoró Sociedade Anônima. E aí eles juntavam e viravam Famosa, como tinha a Maísa, que era Mossoró Agroindustrial Sociedade Anônima. Então, a Famosa vem desse nome, Fazenda Mossoró Sociedade Anônima. Então a gente acabou fechando esse negócio, fizemos lá, bateu o que estava devendo, e a gente vim para cá então em 95, com 30 anos, a esposa, 2 filhos pequenos, uma filha de 5 anos e um filho de 3, e ela grávida da mais nova, que inclusive já nasceu aqui. Então, assim, foi desse jeito que a gente acabou caindo aqui em Mossoró, né, assim, vindo para cá, e aí, então, para começar uma atividade que era a nossa empresa já, né? O meu sócio, Carlos, ficou em São Paulo por um período, até do ano 2000. Ano 2000 ele também se mudou para cá, para o Nordeste. Mas esses 5 primeiros anos foi muito difícil, porque a gente não tinha exportação, porque o câmbio ainda estava muito desvalorizado, e a gente tinha que aprender a plantar, porque a gente não era, né, eu não era agrônomo, nem ele. Então, esse processo todo foi muito demorado, mas começou muito pequeno. A gente plantava aqui 3 hectares de melão a cada 10 dias. Só para dar uma referência, hoje a gente planta 300 por semana, né? A gente cresceu mais 100 vezes, mas naquela época era bem pequeno mesmo. Assim. Eu lembro que a gente ia no curral veterinário, né, do Marcos e da Dona Ivana, passava lá de sábado, comprava o adubo defensivo lá, os pesticidas e a semente, que eu ia usar a semana toda seguinte. Colocava na caminhonete, no sábado, aí eu, a esposa e os 2 filhos pequenos, e íamos para a fazenda, que fica próximo de Tibau, deixava essas coisas ali no galpão, no almoxarifado que tinha, e pegava um pneu de câmara de ar de trator, enchia, fazia uma boia e ia com os filhos para a praia, curtir a praia. Aí na volta eu pegava os embaladores, eu tinha 4 pessoas trabalhando na embalagem da fruta, 4, né? Hoje a gente tem seguramente mais de 1000 fazendo esse trabalho. E trazia eles de volta para cá no sábado, depois do almoço. E na segunda levava eles novamente para fazer esse trabalho de embalagem lá. Então realmente era uma operação muito pequena, muito curto financeiramente, a gente não tinha devendo, então no sábado eu ia lá buscar os produtos, estava cortado o crédito, então eu tinha que conversar com a Dona Ivana, né, com o Marcos, mas libera para mim. Ele, não, mas depois se você vai embora, aqui nunca mais ninguém te acha. E óbvio, né, a gente de fora tinha todo esse medo e tal. Então até a gente conseguir conquistar a credibilidade aqui na praça, com o fornecedor e tudo, isso demorou muito tempo. Mas foi uma mudança de vida muito grande, né, você sair de uma cidade como São Paulo e vir para Mossoró há 30 anos atrás, porque Mossoró há 30 anos atrás, né, não era o que é hoje, óbvio, o Mossoró desenvolveu muito. Aliás, eu comparando com outras cidades que eu conheço do Brasil, eu acho que dificilmente a cidade desenvolveu tanto nesse tempo como aqui. Mossoró, realmente, a gente tem a sorte de ter, né, assim, faculdades, shopping, edifícios, tudo que a gente não tinha, né? Multimodais, né, que nós temos. Multimodais, serviços, né, médicos, isso a gente não tinha, era bem precário. Então foi uma mudança muito grande. E aí, assim, o que eu posso deixar assim, um pouco já acho que de exemplo de vida, para quem está começando, é você nunca se intimidar de você procurar aquilo que você gosta de fazer. Porque aquilo que eu realmente gostava de fazer não era o direito. Não que o direito não seja bom, não era bom para mim. Tem muita gente que exerce essa profissão
muito bem, é bem sucedido e traz grandes benefícios para a sociedade, mas eu com 30 anos, já casado, indo por 3 filhos, você realmente recomeçar a vida não é fácil, né? Não é fácil. Mas eu também, por outro lado, não me arrependo, acho que a gente com tudo isso, todo apoio do meu sócio e das pessoas que estão aqui em Mossoró, que acreditaram na gente, que trabalham com a gente, que trabalharam com a gente, graças a tudo isso a gente acabou construindo a Famosa, né? Que é hoje, mas assim, é ter a coragem de você falar assim, não estou satisfeito, não estou feliz, não estou realizando nem meu sonho, não estou trazendo nada de bom para as pessoas que estão ao meu redor. Não tem importância, muda de vida. Sim. Vá atrás do que você gosta. E, Luiz, essa sua trajetória, Luiz, ela já é uma trajetória de empreendedorismo, porque quando começa, no bloco anterior, seu pai, você vem daquela luta com seu pai, com relação que não tinha que, todo dia, ter que negociar, já tinha a ideia, o ciclo muito mais extenso em relação ao melão, então você já puxou uma experiência de vida. Tentou para a advocacia, começou a vir cobrar, conhecer um pouco, foi vendo a visão, entrou para trade, e da trade você conheceu a vinda para cá. Isso é um fato de empreendedor. E ainda vem o fato agravante, que em 94, no Plano Real, 95, nós estávamos no auge dessa quebradeira, porque aqui em Mossoró, para quem lembra também, nós tivemos um tempo difícil, onde o ramo da fruta, ele passou por uma dificuldade enorme. Exato. E aí Luiz chega no meio dessa tempestade perfeita, né? Apesar de que Mossoró tem um clima aí que Luiz, como falou, propício para o cultivo. E aí Luiz veio o desafio, né? Trazer esposa, família, e aí começou os 4 funcionários. E aí qual foi o plano estratégico que você vê, o business plan, que a gente fala hoje, né? Mas para que a agrícola começar a ter os primeiros passos que tem hoje, sabido que você cuidava da sapato e Carlos da parte da comercialização, mas operacionalizar isso aí foi um desafio. Foi um grande desafio. Agora, o fato de ter começado muito pequeno e ir crescendo ano a ano também nos fez muito forte. Porque nós tivemos, realmente, como você falou, em 95 nós chegamos aqui, tinham grandes empresas muito maiores que a nossa. Você tinha a Maísa, você tinha São João, você tinha a Frunorte ali no Vale do Açu, que eram infinitamente maiores que a gente. E que foram ficando pelo caminho, foram tropeçando e foram ficando. Vieram empresas grandes, multinacionais para cá. Veio uma Fifes, que depois comprou aqui a Nolen, teve a Del Monte também, e com muito dinheiro, né? Então, assim, eu sempre também digo que você começar um negócio como esse nosso, muito grande, sem realmente passar o dia a dia, não é fácil. Não é fácil. Você tem milhares de pessoas que você tem que administrar, um produto perecível, um mercado complicado, logística. Então, ao longo desse tempo, o que mostrou para nós, assim, que eu vejo muito claro, é esse fato de ter começado pequeno e ano a ano, mitigando os riscos, onde é que está o problema, o que a gente pode fazer para diminuir, fez com que a gente crescesse sustentavelmente, consolidadamente. Então, não tinha muito business plan. Nós éramos naquela época assim, meio na loucura, né? Não, tem que fazer, vamos fazer. E todo ano a gente aumentava, crescia, terminava a safra devendo, porque o que a gente ganhava era menos do que a gente ganhava assim, ao longo do ano. E no fim, a gente sentava com todos os credores, conversava, estamos aqui, vamos o ano que vem de novo. E com isso a gente conseguiu, fazendo com que a empresa crescesse ano a ano, após o ano de 2000, quando começou o dólar a se valorizar e a gente voltou a exportar. E aí começa esse ano a ano a gente começando a crescer e a concorrência começou a perder espaço e a gente foi ocupando isso ao longo desses anos. A gente vai falar um pouco mais, na verdade, muito mais ainda sobre a Agrícola Famosa a partir do próximo bloco, porque a gente vai para mais um breve intervalo. Fica por aí. Estamos de volta com a Memória Viva de hoje. Hoje, nosso homenageado, entrevistado é Luiz Roberto Barcelos, da Agrícola Famosa. A gente começou a falar um pouco mais sobre a Agrícola Famosa no bloco anterior. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho mais sobre o início dessa trajetória, nas dificuldades que o senhor enfrentou, como a gente falava no bloco anterior, esse percurso até chegar ao que a Agrícola Famosa é hoje, né? Hoje uma das gigantes da exportação de frutas do mundo e a maior produtora de melão do Brasil. Assim, a gente nunca imaginou que fosse chegar nesse tamanho, obviamente. Se você me perguntar isso quando a gente fundou a empresa quase 30 anos atrás, eu jamais imaginava que fosse chegar. Tanto que essa fazenda, a primeira, tinha 4.000 hectares, a gente usava 20. Eu falei, isso aqui tem área para nossa
todas as gerações futuras, né? E de fato a gente acabou tendo que ter que ampliar muito a área. Mas veio um pouco assim, a gente tem uma cultura, eu e o sócio, que a gente conseguiu implantar, de criar relações fortes através do respeito, seja com os nossos colaboradores, seja com os nossos fornecedores, seja com os nossos clientes. Ou seja, nós temos que ter na cabeça que todos têm que ganhar com essa atividade. Não é aquela relação de eu vou comprar pelo mais barato possível, eu vou pagar o menor salário, ou eu vou vender minha fruta mais cara possível. A gente tem uma visão um pouquinho mais de longo prazo e um pouquinho mais assim, de todos têm que estar junto. Então, com isso, a gente realmente conseguiu, tratando bem os nossos colaboradores, começando por aí, porque no fundo quem faz a famosa são os colaboradores, são as pessoas que estão no dia a dia, lá no campo, debaixo desse sol, plantando lá a muda, selecionando o melão, embalando, ou seja, o melão chega bom na Europa, existe uma série de fatores, né, nessa cadeia produtiva que tem que estar perfeito, porque se num desses elos ele se rompe, ele não está bem, o melão não vai conseguir chegar bem lá. Então, tratar as pessoas como seres humanos, é a primeira coisa que a gente conseguiu trazer. Então, eu lembro que, na época, a gente foi as primeiras a fornecer comida. As pessoas não forneciam comida, que as outras empresas não forneciam. As pessoas vinham de casa e traziam suas comidas. Então, a gente, não vamos nós fornecer uma comida, porque a gente faz uma comida balanceada, melhor qualidade. Até porque no começo, eu me lembro, era comum um funcionário muito magro, às vezes até desmaio, porque nós tínhamos que alimentá-lo para começar a trabalhar. Então começamos fazendo café da manhã, e isso foi desenvolvendo e as pessoas foram vestindo a camisa da empresa. Agregando valor. Agregando valor. Então, isso aconteceu também junto com os fornecedores, a gente tem uma boa relação aberta, podia estar devendo o que fosse, a pessoa vinha nos procurar, é coisa pior que ter você sentar com quem você deve e não ter dinheiro para pagar. Mas a gente sentava. Eu e meu sócio revezávamos, você vai cuidar de uns, eu cuido dos outros, mas a gente explicava o que aconteceu, porque nós estamos naquela situação, qual é o plano para melhorar. E a mesma coisa com os clientes lá de fora, tentando sempre tratar bem. Então, e com qualquer relação, eu digo sempre que toda relação ela tem que ser justa, toda. Relação de amizade, relação matrimonial. Se você tem uma relação justa, nos momentos de dificuldade é que ela vai se mostrar. Ela é muito mais sustentável, né? Ela é muito mais sólida. Quando você tem uma relação injusta, quando você está explorando, ou alguém se sente explorado em qualquer que seja a relação, no primeiro oportunidade que ela tiver, ela larga a relação. Então são relações frágeis, insustentáveis, que não vai te levar você a lugar nenhum. Então a cultura da empresa sempre foi essa, criar relações justas para que elas sejam fortes. E essas relações foi com todo mundo. A gente fala, nós temos hoje quase 8 mil funcionários. Eu falo, 8 mil é um número muito frio, né? 8, né? Mais 3 zeros. Mas não é isso, são 8 mil seres humanos, são pessoas que têm as suas alegrias, as suas tristezas, a gente tem que compreender isso. 8 mil famílias, né? Famílias. Então, assim, eu me lembro, falei dos 4 embaladores, né? Era o Careca, era o Hélio, o Leitão e o Zé Nildo. Eu fico triste de não saber mais o nome de todos os meus embaladores, não sei mais, né? Infelizmente a empresa cresceu. Mas toda vez que eu entro num packing house, eu faço questão de olhar nos olhos de todo mundo que estão ali trabalhando, né? Que estão ali. Então, isso foi um grande diferencial. Isso fez com que a empresa acabasse chegando onde chegou. Depois, óbvio, eu tive uma sorte de ter o sócio Carlos Porro, que foi um grande vendedor de fruta, foi um grande parceiro, tem uma jornada mais difícil. Depois nós também tivemos o Richard, no passado, outros dois agrônomos também que trabalham com a gente, o Marconi e o Lavoisier, deixaram a empresa, não estão mais com a gente, mas o Richard, que está com a gente até hoje também, há mais de 15 anos, Richard Miller, um grande produtor. Então, assim, a gente conseguiu, né, juntar as pessoas mais qualificadas, e aí eu tenho vários nomes aqui de gerentes, de pessoas, de carregados que estão com a gente no dia a dia, de técnico agrícola, de agrônomo. Então, são pessoas que fizeram a história da famosa chegar onde chegou pela dedicação, né, pelo empenho de todos eles. A gente não chegaria onde nós chegamos não fosse esse grupo, sabe? Luiz, nós tivemos esse exemplo que você falou aí dos 4 embaladores, e aí a gente começou de 4 e hoje 8 mil, acho que já chegou a ter mais, quase 10 mil funcionários. Estamos num ano um pouco atípico. Para quem está começando, qual é o exemplo que você dá? Porque aquele cara que
veio para cá para cobrar e que ia com a boia, com a família, ele passou por vários processos de amadurecimento, muitas vezes tendo que pagar um preço caro. Mas qual foi a hora da virada da chave, né, que fez com que o Carlos viesse, depois o Richard agregou, e aí você começou a estruturar a empresa que chega a ser essa gigante hoje, mundial, que está hoje. Qual foram os processos que ele foi amadurecendo? Por mais que pareça assim, foi realmente um dos momentos de maior crise do setor, foi onde a gente mais fortaleceu. Então, no ano de 2000, quando a gente vinha com dólar muito baixo, as empresas todas passando dificuldade, quando ele passa do ano 2001 para 2002, que a gente realmente começa a exportar, e era nosso DNA, nós éramos exportadores, ali já começou uma grande virada. Assim, a partir daí, a famosa começou a ter uma expectativa maior de crescimento, um potencial muito grande, porque até então nós só estávamos falando do mercado brasileiro, e aí começou a acessar o mercado todo europeu, e como essas empresas estavam passando dificuldade, não conseguia mais, fechava, né? Muitos fecharam aqui, e aí os clientes dela começaram a vir a comprar fruta da gente, inclusive ajudar a financiar. Então a partir daí foi um grande momento. O segundo grande momento, me parece, foi aquela crise de 2008, que chama crise do subprime, quando também o mundo entrou numa situação complicada. Os nossos grandes concorrentes, que era a Del Monte e a Noli na época, fecharam suas portas também. E eu digo, por que nós não fechamos fazendo a mesma coisa que eles? Justamente por essa relação das relações fortes que eu estava dizendo aqui, né? Então ali também, em 2008, foi um momento em que grandes players do setor deixaram de produzir, e a gente começou a ocupar um espaço muito grande também. Daí para frente, realmente, né, com a vinda do Richard também, desse corpo técnico que eu citei aqui, né, mas principalmente do Richard, que está com a gente até hoje, também foi muito importante, porque a partir daí a gente começou a ter um melão de melhor qualidade, começou a ter melhor custo. E aí, o outro ponto muito importante, que a gente tem que sempre frisar, é porque a gente achava que o importante era produzir e vender. Se você produzir bem e vender bem, você está tranquilo. Mas na verdade não é assim não. Você tem um terceiro ponto muito importante dessa equação, que é a gestão. A gestão significa a administração, conhecimento dos números, dos custos que você está envolvido, dos investimentos que você pode fazer, do payback que se fala, né, o tempo de pagamento daqueles investimentos. Então, a partir do momento que a gente começou também a investir mais nisso, então nós trouxemos aqui para o nosso departamento financeiro pessoas mais qualificadas, que não eram simplesmente tesoureiros, aquele que tem a pagar e tem para receber, não só isso, aquele que te ajuda a analisar qual melhor te dá mais resultado, é o amarelo, é o galho, é o cantaloupe, qual mercado é melhor para você trabalhar, é o mercado inglês, é o mercado espanhol, é o mercado holandês. Então, com base nesse que chama de reflexão de gestão dos números, né, que tipo de investimento a gente pode fazer, quando pode fazer, é que a empresa também realmente começou a se consolidar. Porque a gente produzia bem, né, depois que conseguiu que um corpo técnico bom, como o caso do Richard, vendia bem, como sempre colocaram, mas ainda faltava essa questão da gestão, que a gente conseguiu a partir do momento que a gente investiu em pessoas que tivessem qualificação, que pudessem nos ajudar nesse sentido também. Então, acho que esse é um ponto que eu sempre digo para as pessoas, não esqueçam dessa parte financeira da empresa, porque isso também é fundamental. É uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Até porque o melão tem um giro muito alto, muito grande, e às vezes as pessoas se confundem. O lucro, que não é ainda, com aquele giro alto e acaba gastando mal e no final a conta não fecha. Então são coisas que a gente acabou se adaptando, mas aprendendo no dia a dia, um pouco na raça, né? Um pouco no sofrimento, como você mesmo falou. Então, a partir de 2008, a gente também passa por um outro patamar de crescimento, e aí começa realmente a empresa a se consolidar dentro do mercado estrangeiro, já lá de fora, que no momento você tem que sair vendendo a fruta, depois não, as pessoas já começam a comprar a nossa fruta, começa a ter já uma procura muito maior, né? E aí você começa, a partir do momento que você passa a ser mais superavitário, você tem condição de investir mais em pesquisa, em mais tecnologia, em mais desenvolvimento. E aí vira uma roda, um círculo vicioso positivo, né? Porque você investe mais, então você tem mais capacidade de produzir na mesma área, mais quantidade, mais tonelada. Então isso te abaixa o seu custo de produção, te dá mais competitividade. Você consegue ter melão de melhor qualidade, porque você investiu numa genética
você investir numa nutrição, num controle de pragas. Então, tudo isso faz com que você comece a se destacar, o camarão começa a ser assim, diferenciado da concorrência. A partir daí, você pode pedir algo a mais que o cliente está disposto a pagar, porque ele tem esse diferencial. Entendeu? Então, foi dentro desse pacote todo que a empresa começou a se consolidar. O senhor falou que os números parecem frios, né? Mas é importante a gente destacar esses números que são impressionantes também da Agrícola Famosa em relação a hectares plantados, né? As próprias exportações também, dos empregos gerados. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esses números. A gente hoje planta aí quase em torno de 8 mil hectares, né? É uma pessoa por hectare, então quase 8 mil pessoas, a 0,9, mas quase 8 mil pessoas empregadas diretamente. Talvez seja o maior empregador agrícola do Brasil, não agroindústria, mas agro, porque boa parte do agro é tudo mecanizado, né? Sim. Então a gente consegue ter uma grande empregabilidade. E importante também dizer que a gente é muito inclusivo, muitas mulheres trabalham com a gente, porque normalmente isso não acontece no agro. Então, isso também é bom, porque a gente tem dentro de uma família, às vezes 1, 2, 3, 4 pessoas trabalhando. Então, os números são impressionantes, 8 mil hectares, 8 mil, um container por hectare, praticamente 8 mil containers por ano, e mais uns 3 mil carretas no mercado interno, e os números assim realmente são grandes, porque normalmente melão, qualquer lugar do mundo é plantado em áreas menores, ninguém tem notícias de áreas como esse que é a famosa. Quantas toneladas exportadas por ano aproximadamente? A gente chega a 250 mil toneladas mais ou menos por ano. A gente vai para mais um breve intervalo, Luiz. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Memória Viva para você. De volta com a Memória Viva de hoje, nosso último bloco do programa que recebe o empresário Luiz Roberto Barcelos, da Agrícola Famosa. A gente encerrou o bloco anterior falando um pouquinho sobre os números da Agrícola e o senhor tem outros dados também para trazer para a gente, não é isso? Os números são realmente impressionantes e muito interessantes, né? Quando a gente fala que planta 8 mil hectares, na verdade, a linha, a irrigação, tubo de irrigação, ele tem 2 metros entre as linhas. Então não é a área física total. A gente fala que o hectare são 5 mil metros de mangueira. Ou seja, cada 5 mil metros de mangueira faz um hectare. Quando a gente fala que faz 8 mil hectares por ano, significa, né, que a gente planta 40 milhões de metros, ou 40 mil quilômetros, que é exatamente a distância que você tem para dar a volta no globo terrestre na linha do Equador. Ou seja, se eu não plantasse uma linha da outra, plantasse simplesmente linha reta, a pessoa saia daqui e chegava do outro lado, dava a volta no mundo. E a gente fala que também a gente planta em torno de 300 hectares por semana na época do pico da safra. Cada hectare tem em torno de 12.500 plantas, né? Então, se você fizer essa conta, a gente chega a 6 milhões, entre 6 e 7 milhões de melão por semana, porque cada planta produz 1,5 melão. Então isso dá praticamente 1 milhão de melão por dia, é a produção que a Famosa tem. Você tem que colher 1 milhão de melão, mas antes de colher, a gente coloca uma bandeja embaixo de cada um, então tem que pôr uma bandejinha, 1 milhão de melão por dia, ou cobrir às vezes com papel para não se queimar e tudo. Então são números que realmente por isso que demanda tanta mão de obra assim. Impressionante, né? Qual é o principal mercado hoje atendido pela Agrícola Famosa? É a Europa, né? O grande foco nosso está na Europa, e lá Inglaterra em primeiro lugar, depois Holanda, Espanha, mas expandindo já para o Oriente Médio, leste europeu, Canadá e Estados Unidos também, mas o grosso ainda vai para a Europa. E a China ainda é um desafio? China a gente abriu, é um desafio por causa da logística, estou dizendo, a logística ainda é um grande problema para a Europa, já está cada vez mais complicado por causa da pandemia, dificuldade de navios e tudo. E como a China está do outro lado do mundo, a Europa daqui para a Espanha são 7 dias de viagem, daqui para a China são hoje 40 dias de viagem. Você não tem navio direto, tem que mandar para Santos e é caro, né, esse frete. Então, a hora que a gente passar um pouquinho essa questão da pandemia e melhorar a logística, é um mercado muito potencial que a gente tem para desenvolver. Só um pouquinho de família, né, Stênio, também, Sim. Que é um blog que a gente sempre dedica também a essa parte mais familiar, né? Fala um pouquinho pra gente sobre o Luiz, esposo, pai também, e essa renúncia, né, que muitas vezes a gente tem que fazer, também em nome do futuro dos nossos filhos, da nossa família. Realmente deve ter sido difícil também para a família.
Foi, a família, óbvio, você trazia a família para cá e a gente passava a viver longe, né, dos meus pais, da minha esposa, dos pais dela, de toda a família, né? E realmente hoje até você tem mais a condição de viajar, né? Porque a gente não tinha. A gente fazia uma viagem por ano na época do Natal, passar o Natal com a família. Então, essa distância foi muito difícil. Mas eu sempre tive o apoio da minha esposa, ela desde o começo, quando eu falei que tinha oportunidade de vir aqui para morar no Nordeste, ela sempre esteve comigo, sempre me apoiou, os filhos também sempre foram muito compreensivos. Também agradecer, né, os sócios que sempre tiveram, né, apostando, acreditando na gente, acreditando na empresa. Mas acho que a família realmente, para mim, é a base de tudo, né? A família é o alicerce da construção. Eu acho que eu valorizo demais. Tem a questão também da religião. Nós somos cristãos, católicos, né? Praticantes, né? Então, a fé em Deus, que muitas vezes você tem as dificuldades, né? Assim, dias difíceis passamos aqui também, né? A pessoa está falando hoje, mas não sabe quantas dificuldades nós tivemos. Perdemos uma filha também há 10 anos atrás, a filha que veio para cá, ainda menina, né? Depois foi estudar em São Paulo e no primeiro mês de faculdade descobriu um câncer no ovário que era incurável, ainda tentamos 5 anos lutando com ela. Então, tudo isso, todas essas dificuldades, todas essas dores, a gente só supera porque a gente tem pessoas do nosso lado, né, nos amparando, e a figura de Deus também para nós, né, que a gente sabe que a gente está aqui com uma missão. E muito claro para nós que essa missão, graças a Ele, tem sido cumprida. E qual é? Trazer a felicidade, trazer o bem-estar para tanta gente. Você imagina, 8 mil pessoas diretamente, quantas pessoas, de certa forma, depende disso aqui. Nós temos funcionários que iam para a fazenda, o filho era pequeno. Então, o motorista de ônibus ou o motorista do trator, o filho ia lá, às vezes ia no fim de semana, ia passear. E esses meninos hoje cresceram, são agrônomos, trabalham com a gente. Então, além de você proporcionar uma dignidade na renda da família, a Famosa também proporcionou uma ascensão social. O filho do técnico agrícola hoje é um agrônomo, né? O filho do motorista hoje é um engenheiro eletricista. Então, houve essa melhora. E é o que eu gosto de dizer, o Nordeste brasileiro, ele tem um potencial gigante. Aqui nós temos pessoas resilientes, pessoas verdadeiramente guerreiras, que estão em condições totalmente inóspitas e conseguiram sobreviver. E a hora que você dá essa oportunidade deles demonstrarem, deles externarem essa força de trabalho, é sensacional, é maravilhoso. Então você vê que realmente são pessoas que construíram uma empresa como a Famosa, e aí a gente poder trazer tantas riquezas e distribuir riquezas para todos eles, né? O nosso maior custo é a mão de obra. Então isso ajuda o comércio, né? Isso gira aqui junto com a CDL. Então a gente hoje, recentemente, foi para a Apodi. O pessoal comenta, hoje a Famosa também Apodi mudou o comércio de Apodi, os serviços, o cabeleireiro, a loja, né? a bodega, tudo isso aí hoje circula mais dinheiro. E é bom para todo mundo, porque você gera mais imposto com essa circulação, as pessoas compram mais. Então, eu acho que tudo isso, essa transformação de você pegar o semiárido, aproveitar as vantagens que ele tem, como sol, água, clima, né, o solo, a topografia, proximidade com portos, proximidade com a Europa, tudo isso proporcionou, né, mas principalmente, né, o fator principal, eu sempre digo, recurso humano que nós temos aqui. E eu tive experiência, eu fui plantar no Senegal melão, nós tivemos lá em 2010, 2011, é um período que chove aqui, nós tentamos desenvolver o melão lá, não foi possível, nós voltamos, não tem condição, mão de obra é ruim, estradas são péssimas, não temos segurança nenhuma, nenhum tipo de... Então, assim, realmente a gente fica muito satisfeito de ter desenvolvido esse projeto aqui na região de Mossoró e ter sido bem acolhido por todo mundo aqui, realmente uma cidade maravilhosa, um povo maravilhoso que a gente espera poder... Agora, a gente teve um investimento de capital estrangeiro, né? Um grupo espanhol entrou na empresa, e a ideia disso é perpetuar. O que a gente quer é que a nossa Famosa esteja o máximo possível, a gente não sabe até quando, mas que eu passe, todos nós somos mortais, eu, meus sócios, todo mundo que está aqui um dia vai passar, mas ele quer que a Famosa continue aqui sendo uma geradora e uma distribuidora de renda para todo mundo. Porque, no final, o legado que a gente quer deixar é exatamente isso. E a gente tem trabalhado muito também, Stênio, lá em Brasília, na parte institucional, né? Eu fundei 8 anos atrás, ajudei, né? Fui um dos fundadores da Abrafrutas, que é a instituição hoje que representa
o setor perante o governo, perante a mídia, perante aos produtores e aos consumidores, né? Então, com isso, a gente está lá batalhando por abertura de mercado, registro de defensivos, defesa fitossanitária que o Brasil precisa ter. Estamos lá brigando por nossos legítimos interesses. Então, tudo isso também me enche muito de orgulho poder, né, com o meu sócio trabalhando mais na Famosa, eu poder ter saído e cuidado do COEX, nossa associação aqui, Área Livre, que é um patrimônio que nós temos. E agora, recentemente, fundamos o RENAI, que é a Rede Nacional de Irrigantes, que também não tinha no Brasil uma instituição que defendesse a agricultura irrigada. Esse setor do qual a gente está inserido, né, de uma forma que não tem como, né? Tem lugar que a irrigação ajuda. Aqui não, ela não ajuda. Aqui ela é fundamental. Sem a irrigação, não tem fruta. Então, esse contato com Brasília, com os políticos, né, com órgãos reguladores, também foi uma experiência muito boa e que o direito me ajudou muito, mas que o cartão de visita Famosa também abriu muita porta, porque as pessoas sabem que a gente está fazendo coisa séria e é coisa para o setor, para poder destravar, desburocratizar e que a gente possa continuar trabalhando. E é um trabalho que vem sendo reconhecido também, né, Luiz? Inclusive, recentemente, pelo Globo Rural, o senhor recebeu uma premiação. Fala um pouquinho para a gente. Agora, recentemente, a Famosa foi reconhecida pela revista Globo Rural, primeiro como a empresa de campeã na área de hortifruti no Brasil. Isso tinha 26 categorias diferentes, e no final ela fez um prêmio da grande campeã, porque ela premiou os frigoríficos, premiou empresas de grãos, de café, de alimento como um todo, e a grande campeã de tudo isso também foi um reconhecimento para a Famosa como uma empresa de maior destaque na área social e na área de ESG, que a gente fala tanto, né? Na parte social, na parte de governança e na parte de meio ambiente, cuidados com o meio ambiente, porque como a gente exporta, né, e como nós estamos num bioma muito frágil, que é a Caatinga, realmente você tem que ter um cuidado muito grande, e a gente sempre tem, com a água que a gente usa, para não esgotar esse recurso, porque senão acaba, não ter que ir embora. Mas também não explorar aquilo, não é justo você deixar a população que está acima daquele aquífero passando fome. Então você tem que ter um equilíbrio, você tem que ter um conhecimento. Que tamanho que é esse aquífero? Quanto eu posso tirar dele por ano? Para você não extrapolar, mas da mesma forma você também não deixar de usar. Então, essa questão ambiental, a questão social e a questão de governança está no DNA da Famosa e foi por isso que ela foi reconhecida. Luiz, e para finalizar, como é que você enxerga, já que você teve o aporte de capital estrangeiro, a agrícola é esse case de sucesso, mas como é que você se enxerga entre 5 e 10 anos agora, aqui para frente, até para deixar de legado para quem está nos assistindo? Eu estou cada vez menos presente aqui na Famosa, porque eu quero que ela, né, cada vez vá caminhando com os seus próprios pés, e quero curtir um pouco. Não sou ainda avô, mas quero ser avô, quero curtir meus netos. E daqui a 5, 10 anos eu quero estragar neto. Aquilo que o pai não deixa fazer, dar chocolate, dar coca. Eu quero ser o avô que vai estragar os netos e curtir um pouquinho mais a família, mas estar sempre presente, sempre assim como um conselheiro, as pessoas assim, cultivar as amizades que eu fiz durante a vida e realmente torcer para que a Famosa continue cumprindo seu papel. Nosso tempo está chegando ao fim, Luiz Barcelos, no programa de hoje. Muitíssimo obrigado pela participação, pela entrevista. Parabéns pela história de vida, né, pela história de sucesso. E a gente abre aqui um espaço rapidinho só para nossas considerações finais, Estênio, Luiz, também para a gente encerrar o Memória Viva de hoje. Agradecer mais uma vez, um honroso convite estar aqui com vocês. Estarei sempre à disposição. Acho que esse programa é um programa bacana, legal, que vai servir de exemplo, né, porque nós vamos ter vários empresários contando várias histórias diferentes, muitas vezes cada um de um ponto de vista diferente. E você, espectador, com certeza vai conseguir captar algo que encaixe no seu perfil e que sirva para você se motivar e ser um grande empresário também. É isso aí, eu agradeço, Luiz, pela presença aqui, Maricélio, ao seu telespectador. Memória Viva vai ficando por aqui. Nós aqui iremos ter outros convidados, como o Luiz falou. Espero que tenha inspirado vocês e, se Deus quiser, até uma próxima edição. Até o nosso próximo encontro.